O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade do nascimento de São João Batista. Eu fiz questão de fazer ênfase nos dois, a solenidade do nascimento, porque não é próprio, não é comum na liturgia católica celebrar-se o nascimento, porque, imagine, nós celebramos o nascimento para o céu, o nascimento glorioso, que é o dia da morte. Então, os santos, na sua grande maioria, são celebrados, celebramos aquele santo, e quando possível, quando a data da morte daquele santo já não está ocupada por um outro santo, é o dia do seu nascimento para Deus, o dia da sua morte, que é celebrado. Mas São João Batista, além de ter o dia da morte celebrado, celebramos em agosto, nós celebramos também o seu nascimento. Por quê? Porque, por dois motivos, por três motivos. Primeiro, porque o seu nascimento dá início a uma nova etapa, a preparação para a vinda do Senhor. Segundo, porque na própria Escritura nós iremos encontrar que ele nasce 6 meses antes de Nosso Senhor. O anjo diz à Virgem Maria: e a tua parenta, Isabel, já faz 6 meses que está grávida. E terceiro, o mais importante, que nós celebramos apenas 3, nós temos apenas 3 celebrações de nascimento. E eu irei dizer aqui em ordem de grandeza, em ordem de importância. O primeiro nascimento que nós celebramos é o de nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio, nascimento de Deus entre os homens. O segundo nascimento que nós celebramos é o da Virgem Maria, porque é a mãe do Salvador, é a Imaculada Virgem Maria. Primeiro, Jesus Cristo, que é Deus e é óbvio, não tem pecado. Segundo, a Virgem Maria, porque imaculada, concebida sem pecado, nunca o pecado a ela teve acesso, nunca o pecado nela tocou. Ela foi concebida sem pecado. E o terceiro, São João Batista, purificado dos seus pecados no ventre da sua mãe, quando a Virgem Maria visita Isabel e diz que a criança pula de alegria no seu ventre. Ele é purificado, ele é tomado pelo Espírito Santo já no ventre da sua mãe, Isabel, por causa da visita de Jesus no ventre da sua mãe, a Virgem Maria.
Pois bem, então celebramos esse nascimento que nos dá hoje, nós poderíamos fazer várias reflexões, mas que nos dá hoje a ocasião de refletir a respeito da nossa vocação. Isto é, meus santos, todo mundo, todo aquele que veio ao mundo com uma missão. Existe algo que só você fará, e que se você não fizer, ninguém mais o fará no seu lugar. Todo mundo que é chamado por Deus, traz uma riqueza, uma beleza, algo a transmitir aos seus e a deixar de alguma maneira a sua marca aqui neste mundo. É o pecado, meus santos, que quer nublar ou destruir este dom que Deus concedeu a cada um de nós. Pois bem, diz aqui que São João Batista, ele foi escolhido profeta por Deus desde o ventre materno. É claro, meus santos, que os chamados de Deus são sempre eternos no coração de Deus. Aquilo que Deus, se Deus chamou você, Santa Teresinha do Menino Jesus, sempre de alguma maneira, em Deus não há nenhuma novidade, Deus sempre a pensou como aquela carmelita, um holocausto de amor. Então é verdade, no coração de Deus. Mas quando nós olhamos a vida de São João Batista, nós vemos que existe algo de particular no seu desenvolvimento histórico. Isaías foi chamado para ser profeta no tempo. Num dado momento da história, Deus chamou Isaías para ser profeta. Jeremias foi chamado para ser profeta no tempo. Num dado momento da história, Deus chamou Jeremias para ser profeta. São João Batista foi chamado a ser profeta no ventre da sua própria mãe. Santo Agostinho tem uma homilia a respeito de São João Batista, em que ele diz: João Batista é declarado profeta ainda nas entranhas da mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno a chegada de Maria. Antes de nascer, já é designado. Revela-se de quem seria precursor antes mesmo de ser visto por Cristo. Antes mesmo de ver Jesus, já é designado como precursor de Jesus. Ele iria preparar para Jesus um povo bem disposto para ele. Meus irmãos, celebrar o mistério da vocação de João Batista e celebrar, consequentemente, também o mistério da vocação na nossa vida é ter em mente duas realidades. Primeiro, que nós precisamos estar sempre unidos a nosso Senhor, mas muito unidos a nosso Senhor, para que nós sejamos fiéis à missão que nos foi confiada. Se nós nos esquecermos disso, meus santos, sem mim nada podeis fazer. Se nós nos esquecermos de que nós precisamos estar em amizade constante, contínua e crescente, constante, contínua e crescente, nós iremos desanimar na nossa vocação, seja ela qual for, seja ela seja você um padre, uma freira, casado, solteiro, porque afinal de contas a vocação primeira é sempre a santidade. Você é chamado à santidade, seja solteiro, seja casado, seja religioso. Se você se afasta de nosso Senhor, você desanima e se esquece dessa realidade. Então, esse primeiro ponto, existe uma vocação, existe um chamado de Deus na minha vida, e eu preciso então estar unido a nosso Senhor, estar unido pela recepção dos sacramentos,
e receber bem, comungar bem, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar unidos a Ele, sim, na oração, na penitência, na caridade, mas na maneira principal e excelente, que é na Eucaristia. Receber Jesus, para que Ele esteja vivo no meu coração. Aí sim, eu terei discernimento sobre a vontade de Deus, as vontades particulares de Deus na minha vida, e eu terei cada vez mais ânimo de seguir a sua vontade, de viver a sua vontade. E o segundo aspecto, e eu terei a coragem e a alegria de perder algo por Ele. Sim, meus santos, quando nós refletimos a respeito da vocação, nós falamos o quê? Existe uma riqueza, um chamado de Deus a ser transmitido por meio de mim, por isso eu preciso estar unido a Jesus para cumprir esta missão. Por outro lado, se este, digamos, é o aspecto glorioso, existe um aspecto doloroso, mas cheio de glória, mas doloroso. Existe um aspecto de renúncia, de sacrifício. Eu, por esses dias, conversava com uma pessoa que falava exatamente isso, falava com dor e com consciência. Sabe quando a pessoa tem consciência de que aquilo que ela está dizendo não é agradável a Deus? Então a pessoa diz com dor, mas está consciente de que ela está dizendo isso. E ela dizia que ela não queria renunciar por Deus, algo particular na sua vida. E aquilo que ela dizia que não queria renunciar, não era nada de pecaminoso, mas não se adequava, repito, não era pecaminoso, não era mal, mas não se adequava àquilo que Deus pedia para aquela pessoa. Aquela pessoa tinha consciência de que aquilo não era para ele, mas ele queria. E como ele sabia que teria que renunciar, ele ali, demonstrando o seu pesar e a sua tristeza. E eu dizia a ele que a partir do momento que ele entregasse, ele sentiria, ele experimentaria a alegria da oferta. Ele experimentaria a alegria de Cristo, que tudo perdeu por Deus. Ele experimentaria a alegria espiritual de São Paulo, que diz: por Cristo eu perdi tudo. Ele experimentaria a alegria de um João Batista, que perdeu tudo, vivia lá no deserto, no sacrifício, naquela vida penitente e perseguido, mas lá no fundo do seu coração, aquela alegria de estar na amizade com Deus e fazendo a coisa certa. Não já falei aqui a vocês daquela frase de Santa Teresa de Calcutá, que ela disse que quando encontra uma pessoa triste, ela se pergunta: o que é que ele está negando a Deus? Porque quem a Deus nada nega, não é desprovido daquela alegria espiritual do próprio Cristo, que nada negou para o Pai. Então existe este aspecto de renúncia, mas não é uma renúncia ateia, de quem se sacrifica, de quem se entrega, de quem vive cabisbaixo porque perdeu algo por Cristo. Não, porque lá no fundo do seu coração você experimentará a alegria do sacrifício e do holocausto. Mas existe este aspecto, e se você quer de verdade celebrar esse mistério que na vida de São João Batista estamos celebrando, você precisa pedir a Deus esta graça de estar unido a Ele, porque que é a graça primeira e principal, porque quanto mais unido você estiver com nosso Senhor, com tanta clareza você verá o valor de todas as coisas que impedem você de uma
a uma maior intimidade com Ele. São Paulo, quando olhou para as outras coisas, disse: para mim, tudo isso é lixo, é esterco, não tem valor nenhum, porque o que é importante para mim é a minha intimidade com Cristo, é conhecer Cristo e ser por Ele conhecido. Quando nós ouvimos tanto as leituras das primeiras vésperas, sim, porque São João Batista tem primeiras vésperas, né? Então, a primeira leitura das primeiras vésperas de São João Batista é um texto retirado do profeta Jeremias, que diz assim: foi-me dirigida a palavra do Senhor, antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Isso que é uma metáfora no sentido de que não é que exatamente Jeremias tinha sido fisicamente, digamos, consagrado quando nasceu, mas João Batista, exatamente dessa maneira com ele aconteceu. De modo que aquilo que para Jeremias era uma figura, para João Batista foi de verdade um fato acontecido. Aí continua: não tenhas medo, pois eu estou contigo para defender-te. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: eis que eu ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre os povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. E a igreja então lê esse texto a respeito de Jeremias e diz: ele mais do que nunca se aplica a São João Batista, escolhido por Deus para uma missão. Primeira leitura de hoje já é retirada de Isaías: nações marinhas, ouvi-me, o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão, e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Isso é Deus que preparou aquele homem para aquela missão, Deus que deu a ele todos os dons para que ele fosse tudo isso sonhado por Deus. Pois bem, isso que se fala a respeito de João Batista, de alguma maneira se fala também a respeito de cada um de nós. E a pergunta é: e você, minha santa? E você, meu santo? Você será dócil o suficiente para cumprir a missão para o qual você nasceu? A missão para a qual você nasceu? Você será dócil o suficiente para se deixar conduzir por Deus, para que Ele, por meio de você, realize todas as coisas? Você terá o espírito de sacrifício suficiente para se deixar podar, lapidar e renunciar àquilo que é necessário para que os dons de Deus na sua vida se manifestem? Ou você, que tem uma missão tão bonita, tão bela, você vai ficar apegado aos seus sonhos e à sua vontade, de modo que aquilo que Deus tinha para transmitir por meio de você, e somente por meio de você, vai para o sepulcro e nunca será realizado. Meus irmãos, estamos celebrando o nascimento de São João Batista, mas celebremos o nosso nascimento. Estamos celebrando a vocação de São João Batista, celebremos a nossa vocação. Dobre os seus joelhos, entre no seu coração durante o ofertório da missa, depois que você receber Jesus na Eucaristia, e peça ao Senhor a graça de cumprir a sua vocação, de ser sempre sim a Deus. Porque não pense vocês que só foi difícil para Jeremias, que chorou e desanimou. Não pense você que foi difícil para Isaías, quando sentiu-se desprovido de forças e achando que tinha se fatigado em vão. Não pense você que somente os profetas bíblicos experimentaram o cansaço.
João Batista, com certeza, naquele deserto também isso experimentou, foi perseguido, perdeu a cabeça por causa de Cristo. Isso faz parte do profeta, do vocacionado, do chamado por Deus. Mas se nós perseverarmos na nossa amizade com Deus, Ele nos dará lá no fundo do nosso coração aquela certeza de que estamos na amizade com Ele, aquela certeza lá no fundo do nosso coração de que estamos agradando a Deus. E esta pequena e profunda certeza, como uma pequena lâmpada lá dentro do nosso coração, será a força necessária de cada dia para que nós perseveremos e continuemos no seu chamado, continuemos dizendo sempre sim e continuemos dizendo: Senhor, eu quero fazer sempre a tua vontade, eu quero cumprir, Senhor, a vocação para a qual eu nasci. Eu não quero, Senhor, morrer sem deixar de fazer tudo aquilo que foi sonhado pelo teu coração. Mas repito, isso não é romantismo. Eu quero cumprir a minha vocação, eu quero cumprir a minha missão. Isso não é romantismo. Você sabe muito bem que isso consiste. Isso consiste também num sacrifício, numa renúncia e numa disciplina diária de quem diariamente, cotidianamente, busca o Senhor e a sua face. Que São João Batista interceda por nós, que os santos os santos profetas do Antigo Testamento, Jeremias e Isaías, intercedam por nós, que a Virgem Santíssima, aquela que nasceu concebida sem pecado, interceda por nós, para que o nosso nascimento não seja em vão, para que todas as graças que Deus tem nos concedido não sejam perdidas, mas cumpram a missão para a qual elas não foram dadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos um pequeno momento de interiorização desta palavra. Você que acompanha pelas redes sociais, não vá apenas passando imediatamente para o ofertório. Peça a Deus que isso que foi falado caia de verdade no seu coração e produza fruto.